É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, é uma alegria estar aqui com você, meditando essa palavra de nosso Senhor. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus. Aliás, por falar na Diocese de Amargosa, ontem, mais ligado no que era o dia litúrgico, me esqueci do dia do mês. Ontem a Diocese de Amargosa completou aniversário de sua fundação, de sua criação, 81 anos da fundação da Diocese, da criação da Diocese de Amargosa. E este ano, em agosto, no próximo dia 15 de agosto, serão celebrados os 80 anos da instalação da Diocese. A instalação da Diocese foi, ao mesmo tempo, a posse do seu primeiro bispo. Portanto, no dia 15 de agosto de 1942, tomava posse da Diocese de Amargosa Dom Florencio Cizinho Vieira, o primeiro bispo da Diocese de Amargosa. E é interessante porque a Diocese foi criada no mês de maio, 10 de maio de 41, e quando foi no dia 11 de abril de 1942, o Papa Pio XII, aquele mesmo Papa que proclama o dogma da Assunção de Maria, aliás, no dia da Assunção de Maria, Dom Florencio vai tomar posse da Diocese de Amargosa. Naquele tempo se chamava a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, como ainda assim se chama em alguns lugares. Então, Dom Florencio foi eleito em abril de 1942. Agora, esse é um fato muito interessante, porque a Diocese já estava constituída territorialmente desde um ano antes, não é? Mais ou menos um ano antes, e um ano depois é escolhido o bispo. E Dom Florencio, que já tinha sido padre em Amargosa, tinha sido padre em Santo Antônio de Jesus, tinha sido padre em São Felipe, que São Felipe passou a ser da Diocese de Amargosa somente em 1978, mas Santo Antônio de Jesus e Amargosa foram duas cidades onde esse bispo teve como vigário naquele tempo, vigário destas duas cidades. E ele nasceu em um lugar, na fazenda Araçá, no município de Jiquiriçá, que pertence ao território da Diocese de Amargosa, o que equivale dizer que o primeiro bispo da Diocese de Amargosa foi alguém oriundo da própria diocese criada. E assim, com Dom Florencio, a Diocese de Amargosa já deu para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo 6 bispos, não é, para o serviço da evangelização ao povo de Deus. Mas por que eu estou falando tanto assim hoje e contando todas essas coisas, insistindo em falar? Porque hoje a gente também celebra 121 anos do nascimento de Dom Florencio, 121 anos do seu nascimento. Isso traz para nós uma alegria muito grande. Dom Florencio está sepultado na Catedral Diocesana de Amargosa, essa diocese que ele amou, que ele serviu, que ele tanto quis bem. Diocese que ele serviu em todas as frentes, não é? Promoveu o apostolado dos leigos por meio da ação católica, o apostolado da oração, as congregações marianas, Legião de Maria, todas essas associações leigas, não é, de um tempo, para pias obras e também para as ações concretas dentro do mundo, vicentinos e todas essas coisas. Dom Florencio muito incentivou, foi um bispo conhecido como um bispo missionário, dentro e fora da diocese, né? Quando foi ter a primeira conferência do episcopado latino-americano no Rio de Janeiro, Dom Florencio foi dirigindo seu jipezinho até a cidade do Rio de Janeiro, ali pela Rio Bahia, com toda a poeira que a estrada tinha naquele tempo. Portanto, um homem missionário que girou em toda a diocese de Amargosa, criou escolas para o bem do povo, né? Fomentou as vocações presbiterais, criando o seminário menor da Diocese de Amargosa. Portanto, foi uma diocese, não é, que foi experimentando expansão. Tudo isso também me vem de dizer no dia de hoje, porque a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos do dia de hoje conta o crescimento da igreja de Antioquia. E na medida que aquela igreja cresceu, e tinha muitos carismas dentro daquela igreja, gente que com vocação
vocação missionária. Então o Espírito Santo disse, olha, vamos separar dois, eu quero Barnabé e Paulo, não é para ficar aqui dentro de Antioquia não, vamos pegar por aí e sai pelo mundo, espalhe essa gente pelo mundo. E é coisa boa, quando numa igreja tem lideranças que nascem e que podem ir como missionários. Assim, por exemplo, teve um sobrinho de Dom Florencio, Dom Valfredo Vieira, Padre Valfrido Vieira Lima. Ele depois foi escolhido como bispo auxiliar de Salvador e depois vai para Sobral, no estado do Ceará. É um dos fundadores, se eu não me engano, é fundador da UVA, da Universidade do Vale do Acaraú. Então, alguém que saiu da nossa diocese de Amargosa, foi para um outro estado e ali pôde servir. Dom Climério, que também era padre na paróquia de Santo Antônio, em Jequié, que depois se torna bispo em Vitória da Conquista. Aliás, a diocese de Amargosa vai experimentando também esse crescimento, porque era uma diocese muito grande. Hoje nós somos 13.792 quilômetros quadrados, se não me engano, mas a diocese, quando ela foi criada, nós celebramos ontem esse aniversário da sua criação, ela começava encostada no Oceano Atlântico e até na divisa com Minas Gerais. Tudo que hoje corresponde também à diocese de Vitória da Conquista, arquidiocese de Vitória da Conquista e diocese de Jequié, um tempo pertencia a essa diocese de Amargosa, e Dom Florencio trabalhava, era responsável por toda esta vasta extensão territorial que foi retirada da arquidiocese de São Salvador da Bahia. Portanto, na igreja, quando tem assim muito crescimento territorial ou crescimento de dons e de carismas, o que acontece? Então a missão aparece e as pessoas, em vez de estarem só fixas naquele lugar, podem também levar o dom que tem dali para outras terras. E assim a gente foi podendo dar missionários e missionárias leigos, leigas, padres, bispos para a Igreja de Deus. Então hoje, celebrando 121 anos, deste pai fundador da nossa Igreja Diocesana de Amargosa, eu tenho a alegria de dividir também com você, dar esse testemunho de uma igreja missionária, de uma igreja que vai buscando se mover como pode para fazer com que o Evangelho de Cristo vá chegando ao máximo de pessoas possíveis. Hoje a gente está aqui, se no passado Dom Florencio pegava o jeepzinho dele e saía de um lado para o outro, e às vezes até estão pegando carona de uma cidade para outra, quando na falta de transporte que girasse para todos os lugares, até isso ele fazia para ir nas suas pregando as santas missões. Então essa beleza, tem que fazer pedaço de estrada a pé, se fazia a pé, se era pegando carona também, e assim a gente vai tendo essa alegria de ver o Evangelho sendo difundido. Mas aí, na sua igreja local, na sua diocese, o que é que você tem dessa experiência missionária da qual nos fala hoje essa primeira leitura nos Atos dos Apóstolos? Uma igreja que tinha doutores, como tinha profeta. Doutores significa que tinha catequistas, Que tinha catequistas, que tinha profeta, gente que se dedicava a cultivar a teologia, e era celebrada uma liturgia muito viva e uma liturgia missionária. No meio de uma celebração que diz que o Espírito Santo revela a sua voz e diz: separem para mim Saulo e Barnabé. Portanto, liturgias que são liturgias missionárias. Às vezes a gente fica na liturgia, a liturgia não é só aquele espaço de um acalento para o coração, de um intimismo, não. A liturgia põe a gente na direção da missão, e a missão tem duas vertentes. A missão tem uma ação direta na transformação da sociedade, para mudar o mundo, na vivência do amor, a transformação social, a transformação profética, e uma dimensão missionária adintra, interna, para edificar o próprio corpo de Cristo, que é a igreja, ou seja, a igreja se retroalimenta, fazendo crescer o seu próprio corpo, edificando os seus membros, fortalecendo a nós que amamos o Senhor e que recebemos a sua palavra. Portanto, no dia de hoje, agradeço a Deus esse dom precioso que foi o nosso primeiro bispo diocesano, Dom Florencio Cizinho Vieira, que morreu, carregado de anos. Morreu em 1994, eu estava às vésperas da minha ordenação diaconal, servi na missa de suas exéquias como acólito que
que eu era naquele momento. E temos ali hoje guardado na nossa igreja catedral o corpo de Dom Florencio, esperando que aquele corpo um dia florescerá na ressurreição dos justos. Mas enquanto isso, conservamos ali a sua memória de missionário dedicado, simples, despojado ao serviço do reino de Deus e da sua justiça. Minha gente querida, nós temos, depois de ter falado como o pano de fundo, essa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, temos a leitura do Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículos de 44 a 50. Hoje o Evangelho já não trabalhará mais essa imagem de Jesus dizendo que ele é o pastor. Interessante que no Evangelho de João tem muitas das vezes a expressão dessa afirmação de Jesus dizendo quem é que ele é. Não é? Ele disse, eu sou o pastor, ele disse, eu sou a porta, ele já nos disse, eu sou o pão vivo descido do céu, e hoje Jesus vai dizer que ele é o que mais? Quem é Jesus? Esta é uma pergunta que a gente como cristã e como cristão se faz sempre, e a gente tem sempre o desejo de ver Jesus e de enxergar quem é Jesus, como aqueles gregos, né, que vão procurar Filipe para dizer assim, queremos ver Jesus. A gente continua sempre querendo ver Jesus, mas para ver alguém você precisa, né, de ter olhos capazes de ver, capazes de enxergar, senão a gente não pode ver. E depois, para poder ver, tem uma coisa que é fundamental, mesmo que a gente tenha os olhos bons, os olhos sadios, tem alguma coisa que está fora de nós, que nos dá capacidade de enxergar, e que é a luz. Vocês estão me vendo porque eu estou dentro de um ambiente que é iluminado. Se esse ambiente tivesse tudo no escuro, vocês estariam ouvindo a minha voz, mas a minha imagem não chegaria até vocês. A gente precisa da luz para poder enxergar. Quando uma pessoa se batiza, ela é chamada na igreja de neófito. Neófito significa uma planta nova. Já falamos disso, não é? Que uma planta, o que é que ela faz? Ela sempre cresce na direção da luz. A planta precisa de luz para que as suas folhas não amarelem, para que ela faça a fotossíntese, ou seja, para que ela se mantenha na vida. A vida que nós recebemos no batismo, para que ela se alimente e permaneça, nós precisamos da luz, ou seja, nós precisamos daquele que nos regenerou como filhas e filhos do Pai. Precisamos desta luz que vem dele nos iluminando. E aí essa luz vem para cada um e cada um de nós exatamente nessa leitura cotidiana que a gente faz da palavra de Deus. Nós precisamos desse encontro diário, desse banho de sol, deste banho de luz. A gente não fala de tomar banho de sol, não é? Tomar um solzinho algum dia da semana, sair, botar os braços de fora, tomar sol para que a vitamina D vá se fixando dentro do organismo da gente. Precisamos da luz, precisamos do sol, né, para que a gente tenha saúde. Sem o sol a gente adoece. E é interessante que a ausência de luz ela tem um impacto não só do ponto de vista biológico sobre a vida da gente, não é? Porque precisamos do sol para a nossa calcificação, precisamos do sol, não é, para essa vitamina D da gente andar adiante, e a gente precisa do sol também por aspectos psicológicos. Andar na luz, andar na escuridão não só influencia na diminuição da melatonina, isso depois tem um efeito também sobre a nossa psique, tem um efeito sobre a nossa vida, tem um efeito sobre a nossa alma, tem um efeito sobre a nossa mente, tem um efeito sobre o nosso coração. Não é? O quadro depressivo está sempre, não é, ligado a uma ausência também de luz. Não é? Se sabe hoje, por exemplo, aqui em países nórdicos, não é, que justamente essa falta de sol conduz as pessoas ficarem um pouco mais depressivas. Eu vivi num país mais ao norte aqui da Europa e dava para notar com muita facilidade a diferença de humor das pessoas no período do outono, no período do inverno, e quando a
primavera aparece, né? Aqui na Itália é muito comum as pessoas falarem conosco que somos latino-americanos, dizendo, vocês são muito solares. Por quê? Porque a gente vem de uma região onde tem muito sol, e tendo realmente muito sol, nós somos pessoas mais fogosas, nós somos pessoas mais alegres, nós somos pessoas mais espontâneas. Querendo ou não, a gente sente isso, existe realmente essa diferença, se nota isso, se toca nisso, quase como dizendo assim, com a mão, que a luz realmente nos transforma, que a luz realmente nos faz bem, que a gente tem necessidade dessa luz em todos os aspectos, né, da vida da gente, porque a luz ilumina, porque a luz também provoca calor. Calor significa energia. Então, estar perto da luz é poder ter energia. E o calor, o fogo, a luz, o que é que isso faz? Transforma a realidade. A luz, a energia, o calor é fonte de transformação. Sem o calor, a gente não pode cozinhar. O fogo, quando ele está aceso, ele não está iluminando, como ele com o calor está transformando, por exemplo, os alimentos que estão ali dentro da panela. Então a gente tem essa necessidade dessa energia dentro da gente para a gente transformar muitas situações que a gente pode se deparar com elas. Jesus, portanto, hoje, diz aqui o texto do Evangelho, exclamou em alta voz: quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Então Jesus, olha como ele sai de cena e mostra a consciência da sua missão. Eu disse que na primeira leitura falava de uma igreja que é missionária, o Espírito Santo que diz: separai-me para mim, Saulo e Barnabé, e os envia em missão. Então, essa igreja que é missionária, ela é missionária por causa de Jesus, que é missionário. Olha a consciência de Jesus. Aquele que me enviou. Jesus sabe que ele é um enviado. Teve um remetente. Teve aquele que emitiu a sua palavra, que falou a sua palavra. E ele se define assim, como essa palavra que se faz carne. Ele, diz o Evangelho, ele é a palavra. Então, tem aquele que é a fonte dessa palavra, de onde emana essa palavra, que é o próprio Pai. Então Jesus vive nessa consciência de quem é enviado, de quem é mandado. Olha como é bom quando a gente vive dessa consciência, de que a gente sabe que por detrás da gente existe uma força, existe alguém que é maior, e a gente tem consciência de que aquilo que a gente faz, o faz, não é por um mandato de alguém. Quando a gente consegue viver assim, a vida da gente se torna muito mais harmônica. E Jesus diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. Isso não foi entendido logo facilmente. Vocês se lembram, nós celebramos a festa de São Felipe e São Tiago, e na celebração da festa de São Felipe e São Tiago, o Evangelho era justamente Felipe dizendo para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Olha aqui, a gente está ouvindo Jesus já antes aqui dizendo isso, não é? Que quem o vê, vê aquele que o enviou. E Jesus disse: eu vim ao mundo como a luz. Então o que é que a luz faz? A luz afugenta as trevas. A luz faz com que o mundo enxergue. E é muito interessante aqui perceber a palavra mundo. Em grego se diz cosmos. Cosmos é a mesma palavra que dá a palavrinha cosmético, não é? Quando uma coisa está muito suja, o que é que a gente diz? Que ela está imunda. Imunda, não munda, não limpa. A palavra mundo significa limpo em latim. A palavra mundo, cosmos, significa belo em grego. Olha só isso. O mundo é belo. O mundo é limpo. Por quê? Porque ele é obra de Deus, porque ele sai de Deus. E aqui é muito importante que quando você tem a luz, você enxerga aquilo que o mundo é. Quando falta a luz, muda a visão. Tá vendo aí? A visão mudou, porque faltou luz. Agora tem mais luz, vocês já estão enxergando de um outro jeito. Então a gente só enxerga que o mundo é belo
Por quê? Se a gente olha com a luz de Jesus, porque tudo foi feito por meio da palavra. O livro do Gênesis, Deus não vai usando a palavra e criando todas as coisas. Então somente a palavra pode iluminar os olhos da gente para a gente enxergar a beleza desse mundo, para a gente enxergar o positivo deste mundo, para a gente enxergar como ele é bom. Então eu vim ao mundo como luz, portanto para iluminar, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem acredita em Jesus não pode ter uma visão escurecida, não pode ter uma visão caótica. Quem recebe a luz de Jesus, a palavra verbo, como se diz em latim, o logos, em grego, logos, ele é o verbo, se fez carne, o logos, se fez carne, logos significa razão. Aí tem a palavra lógica, que vem dessa palavra logos. Portanto, o mundo tem uma razão, o mundo tem um fundamento, mas o mundo, quer dizer, o mundo tem uma lógica, é algo racional, não é uma coisa que acontece por acaso, é porque tem um pensamento de alguém que é Deus, que é o seu Criador e que organizou as coisas. Não é uma coisa ilógica o mundo. O mundo tem uma realidade lógica, tem um fundamento, não é? E esse fundamento lógico só pode ser percebido se a gente tem a iluminação. Com a iluminação a gente percebe isso, né? Com essa luz que vem de Jesus a gente vai percebendo isso. E a gente não permanece nas trevas, não é de um discurso cavernoso, mas a gente vai entrar nessa luz que vem de Deus. Então continua Jesus dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, portanto essa palavra é de Jesus, ele que vem, ele é a palavra, ele é a luz, só que essa palavra e essa luz precisam ser observadas, ou seja, precisam ser praticadas. Não é para a gente ouvir e ficar sabendo, não, é para a gente ouvir e fazer, e realizar. Se alguém não observa a minha palavra, eu não julgo. Jesus não veio para julgar. Eu não julgo. Eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se a gente achar, o mundo está perdido, Jesus veio, não foi para condenar o mundo, não. Ele veio para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, não aceita essa luz que ele traz, já tem o seu juiz. Então Jesus está dizendo, não sou eu que sou o juiz, esse mundo já tem o seu juiz se ele não pratica a palavra. E qual é o juiz? A palavra que eu falei o julgará no último dia. Qual é a palavra que Jesus falou? No fim, na última ceia, Jesus vai dizer assim, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vocês colocarem isso em prática, vocês vão ser felizes. Então esse é o julgamento, esse vai ser o critério do julgamento no último dia. Aí a gente vai olhar no Evangelho de Mateus o que é que vai encontrar. Eu tive fome, não me deste de comer. Você amou quem estava com fome? Eu tive sede, não me deste de beber. Você amou quem estava com sede? Eu estava nu e você não me vestiu. Você teve amor por quem estava nu? Eu estava na cadeia, você não foi lá me visitar. Você teve amor por quem estava preso? Eu estava doente, você não cuidou de mim. Você teve amor por quem cuidou de quem estava doente? Ou então o contrário. Eu estava doente, você cuidou de mim, eu estava com sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava na prisão, você foi me visitar, eu estava doente, não é? Você mostrou todos esses... Quando, Senhor? Quando fizeste isso ao menor dos meus irmãos. Olha aqui qual é a obra de Deus. Como é que a gente edifica a casa que Deus quer, o mundo que Deus quer. Não é? O templo que Deus quer é o ser humano. Se alguém me ama, meu Pai o amará, vai colocar em prática meus mandamentos, nós voltaremos e vamos fazer nele a nossa morada. Está aqui a morada que Deus quer. Você e eu, com vida em plenitude, vivendo integramente. Este é o querer de Deus. Continua aqui Jesus dizendo, não é? Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu farei, que eu julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é Ele que me ordenou o que eu devia dizer e o que eu devia falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Gente, o mandamento de Deus é vida. O mandamento de Deus não é morte. Existe a lei natural. Qual é a lei natural?
É aquela lei que está dentro da natureza. Não é? Eu disse, uma plantinha, o que é que ela faz? Ela cresce na direção da luz, isso é a lei da natureza. Uma planta não vai crescer atraída para as trevas. A treva está desse lado, a luz está desse lado, a planta não é boba, ela vai correr para a luz. Isso dá ordem da natureza. Procurar o bem, procurar o belo, procurar a vida. Eu como alguma coisa, meu estômago tem uma lei biológica natural que decompõe aquilo que eu como. A lei natural me faz enxergar com os meus olhos. E os meus olhos, o que é que ele faz? Ele procura a luz, procura o belo. Se eu vejo uma coisa que me desagrada, que fere a minha consciência, eu fecho os olhos, né? Se a gente ouve um som que não é bom, a gente tapa os ouvidos, porque tudo está na tendência da harmonia. O mandamento de Deus, o mandamento significa o ordenamento, a ordem. O mundo pede ordem, quer ordem. Um ambiente ordenado, por isso o mundo é chamado mundo cosmos. Ao mesmo tempo, a palavra cosmos significa o que é belo, mas significa o verbo kosmeo, em grego, significa ordenar, por ordem, não é? Quando as mulheres vão para frente do espelho, meu Deus, não é que elas passam a cor de qualquer jeito, não é? Olha para a roupa que vai vestir, para botar uma ordem na cor, e o batom. Eu digo a mulher porque nós homens quase que a gente não anda fazendo essas coisas, né? Aí elas pegam, levam um tempo na sobrancelha e puxa aquilo com muita ordem, puxa para cá, passa um cosmético daqui e bota uma base, passa não sei o que tem lá mais e faz isso e faz aquilo. Já diz o ditado, né? Quem não se ajeita por si mesmo se rejeita. Mas não é, mas tem toda uma ordem, tem uma disposição. E passa o batom, não é que passa de qualquer jeito, pega o batom e esfrega assim, não. Passa com ordem, com delicadeza, contorna daqui, contorna daqui, depois morde os beiços de cá, morde os beiços de lá, para a coisa ficar toda ajustada. Tem uma ordem, tem uma forma correta de fazer todas essas coisas. Então a ordem significa, o mandamento significa ordenar. Então tem um ordenamento que é um ordenamento natural, que é aquele da natureza. Depois tem a chamada ordem positiva, que é aquela ordem que a gente precisa para a convivência humana. Não podemos todos falar ao mesmo tempo, tem que ter ordem. Quem quer falar, levanta a mão, fala um, depois o outro fala, não é? Dois periquitos não podem ficar falando ao mesmo tempo, não fala, o outro escuta, o outro murcha a orelha quando alguém fala, e assim a gente precisa da ordem. Você não pode pegar o carro e sair na pista, senão dirigindo pelo seu lado direito. Se você se coloca pelo lado esquerdo, você pode entrar numa colisão, pelo menos na maior parte dos lugares onde a gente dirige com esse modo nosso. Se você insiste em fazer aquilo contra a lei do trânsito, você vai provocar um acidente. Você sabe que quando tem uma faixa de pedestre, você tem que parar para que o pedestre passe. Ninguém joga o carro por cima da calçada, muito menos se estiver passando uma outra pessoa, não é? Ninguém faz isso. Isso é contra a vida. A gente deve promover a vida, fazer a vida crescer. Então existe uma ordem, uma lei positiva que faz com que a vida possa ser vivida em equilíbrio. Depois tem a lei divina, que é aquela lei que tem origem em Deus. A lei quer sempre tutelar a vida, proteger a vida, desenvolver a vida. Isso está dentro da natureza, isto está dentro da lógica humana, justamente porque está no querer de Deus. E aí a natureza espelha aquilo que Deus quer e os homens também devem espelhar aquilo que Deus plantou no seu coração, tentando fazer com que a lei humana respeite aquilo que é a lei natural e respeite aquela que é a luz divina, a lei divina que deve iluminar toda essa nossa existência. Então aqui disse Jesus, né? Eu sei que o mandamento do Pai é vida eterna. O mandamento de Deus não é para criar frustração na gente. O mandamento de Deus é para que a vida da gente se desenvolva. Mas não é somente a vida biológica, é a vida, sobretudo, divina. Aquela vida que começa quando a gente se abre para Deus, quando a gente se abre para o Evangelho, quando a gente se abre para a sua palavra. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Essa completa harmonia entre o Pai e o Filho, que a gente já ouviu no Evangelho ontem, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Então, portanto, eles são um. Não é porque ninguém pode tirar as ovelhas de sua mão, eles são um porque agora, podemos dizer assim, falam, não é, partindo de um só coração,
de um só pensamento, de um só querer, que é vida e vida em plenitude. Portanto, gente querida, eu peço a Deus que nos abençoe nesse dia, para que a gente descubra o seu mandamento e a sua palavra como palavra de vida, de amor e de esperança. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Ontem eu acho que eu disse umas palavras trocadas na hora dessa benção aí, uma seguidora, né, logo me escreveu aqui assim, hoje você errou na hora da benção, você disse uma palavra, eu troquei aí o negócio, vocês sabem como é, né, o texto não tá aqui à frente, a gente vai tentando tirar da memória, passa uma moto e a gente vai ficando zonzo, vai ficando velho. Também, olha, gente querida, então um abraço aqui para todos vocês que nos acompanham. Solange Reinhardt, um abraço para você. A Fábrica de Hóstias, onde foi? Cadê? Pulou aqui o negócio mesmo. Fábrica de Hóstias Nossa Senhora de Fátima, então um abraço aí para você. De onde é essa Fábrica de Hóstias Nossa Senhora de Fátima? Aqui tem padres que acompanham a live, se vocês dizem de onde vocês são, de repente encontram pessoas aí que queiram conhecer o serviço de vocês. Célia Novaes aí em Goiás, um abraço para você, um abraço para a Aline Sampaio, Mima Costa, Daci Sampaio, Thais Janaína, Lília Davi Luna, Leila Cirqueira, Amélia Reis, Irene Guedes, Lígia Carla, Neuza Andrade, Gil Roger, João Newton Maia, isso aqui é Amargosa, João Newton, um abraço para você. Vilmara Nubia Passos, um abraço para Claudeci Ribeiro, Falrei Sena, Conchita, um abraço para você. Não sei se você ouviu a primeira parte da conversa de hoje, viu, Conchita? Conchita é sobrinha de um padre da Diocese de Amargosa, não é? O Monsenhor Antônio Oliveira. Então é desse tempo aí de Dom Florencio, falei muito de Dom Florencio no início da live, e Conchita é das alunas de um desses colégios fundados aí por Dom Florencio, que é o Colégio das Irmãs Sacramentinas. Acho que Conchita é da turma das Sacramentinas, se não é das Sacramentinas, era lá do Colégio Santo Antônio, que tem sempre a mão de Dom Florencio por trás. Jailma Reis, um abraço para você, para Jaci Félix, Eliene 900, Pedrinha, filha do meu coração, como é que você tá? Como é que tá Jatimane? Como é que tá o seu curso aí? Um abraço grande para você. Quem não conhece, o Jatimane é uma remanescente de quilombos aí na costa do Dendê. Aliás, essa região da costa do Dendê não pertencia à Diocese de Amargosa logo quando ela foi criada, a partir de 1978, com a criação da Diocese de Jequié, pedaço da Diocese de Ilhéus, entrando no nosso território. E eu tive a alegria de ser o terceiro pároco dessa paróquia, que é oriundo do clero de Amargosa. O primeiro foi Padre Ivan, depois foi Padre Nevaldo, e eu fui o terceiro, e depois de mim já passaram em outros. Um abraço para Marli Vaz, um abraço para você, um abraço para Ivete Mota, um abraço para José de Lima, em Conceição do Almeida. Quem mais? Maria Cerqueira, um abraço. Maria Rosa Santos. Aqui Maria está agradecendo pela recuperação do seu irmão, alegria de toda a sua família. Adriana, um abraço para você. Lucas Lima, um abraço. Lula Ordelo. Sônia, tive a alegria de celebrar o casamento de Sônia, um abraço para você, esposo, toda a família. Edilene Borges. Dayara, um abraço. Dayara, eu batizei o filho. Dayara, quase eu fazia o casamento, né? Mas deixa isso para lá, que essa é né? Deixa para lá. Mas o filho eu batizei. Heitor, um beijo nas crianças, Dayara, e o Urbaninho e todo mundo aí. Selma, um abraço para você também. Um abraço para Leo Passos. Quem mais eu tenho aqui? Para Carliene, um abraço para Ana Maria Barreto. Aqui a Selma Barreto é de Conceição do Almeida, que é a esposa do José, não é isso, Selma? Que, aliás, porque também eu celebrei o casamento de vocês dois, né? Lu Brito, mas quem é Lu Brito? É Lu de Nilo Peçanha? Lu é Luzinha, se é tu, um abraço para Iracema e para Lu, se não for a Lu que eu tô pensando, abraço na mesma, tô pensando que é Lude das Dores, não sei se é. Um abraço aqui, Dayara, aqui os coraçõezinhos, gente querida. Então quem é que eu tenho aqui? Barbosa, Marilza Barbosa, um abraço para você.
Iracema de Anchieta, bom dia a todos, a sua bênção, Padre. Deus te abençoe e Deus te guarde. Gente querida, que o Senhor realmente nos abençoe, que o Senhor proteja a todos os nossos irmãos e irmãs enfermos, por quem essas pessoas que estão nos pedindo a nossa oração por essas pessoas. Eu quero agradecer a você a companhia nessa live, peço a você que curta o vídeo, comente e encaminhe também, não é, essa nossa live, e é uma alegria estar com vocês. Bom dia, Lu, eu tô vendo um retrato aqui que tu é Lu mesmo, Lu de Guto, Lu. Então um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui também no nosso canal, não é, escutando a palavra. Se você não está inscrito nesse canal, dá pausa, assina, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para que cada vez que tenha uma publicação nossa, vocês possam acompanhar. Um abraço para vocês que nos acompanham aqui também pelo Facebook. Não é uma alegria contar com vocês, sua presença. Gente querida, é assim mesmo, cheio de saudades que a gente vai se encontrando por aqui, e vamos rezar por esses nossos irmãos, por essas nossas irmãs enfermos, não é, por quem estão nos pedindo as nossas orações, que o Senhor, nosso Deus, cuide da saúde desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs, concedendo o dom da integridade da sua saúde, a bênção da recuperação daquilo que nós mais necessitamos, seja da nossa saúde física, seja da nossa saúde mental também, que muitas vezes se vê sofrida nesses nossos dias, nesses momentos da nossa existência, como a gente lembrava, não é, no início de hoje, né? Como a luz é tão necessária para que a vida da gente possa se manter no seu equilíbrio. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós os suplicamos por esses vossos filhos enfermos que nos foram lembrados durante essa live, por quem nos pediram a nossa oração. Por ele nós vos suplicamos, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, eles superem a doença pela vossa bênção e voltem a gozar da saúde integral. Por Cristo vosso Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. E desça sobre esses irmãos enfermos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, gente querida, para todas vocês, para todos vocês. Fiquem com Deus.